Boa noite a todos, queridos irmãos da caminhada do Mestre Jesus. Vamos agora serenar nossos corações, acalmar nossa mente, envolver a nossa palestrante da noite de hoje, para que possamos absorver da melhor maneira possível os aprendizados que ela vem trazer. Nossa palestrante é a Andréia Batista, do Centro Espíritas Luta de Luz, do Oeste, que veio trazer, ela é muito conhecedora da doutrina espírita, tenho certeza que dará ensinamentos especiais para cada um de nós nessa noite, que a gente vai começar convidando a nossa irmã Silmara para iniciar a peça. Boa noite a todos. Vamos serenar os nossos pensamentos para que a gente possa ser envolvido por esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade amiga, que possamos ser envolvidos pelo amor de Jesus neste momento de oração, que possamos nos conectar a toda essa energia que vem sendo trazida pelos nossos irmãos espirituais. Que Jesus possa envolver a cada um nas suas necessidades, que possamos receber hoje a palavra trazida pela palestrante e que ela possa nos envolver nos ensinamentos dessa doutrina, do qual nós somos acolhidos e amados. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos passar a palavra para a Andréia. Sinta-se abraçada e envolvida pela espiritualidade. Você tem uma noite muito especial aqui na nossa casa. Boa noite a todos. Que Jesus continua nos orvalhando de bênção e de amor nessa noite bendita. O tema que eu trouxe para a gente refletir nessa noite é pertinente ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou falar um pouquinho do item 18 ao item 23 desse capítulo. Os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei natural, essa lei divina, que faz parte dos princípios básicos, dos conceitos básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. E para a gente lembrar um pouquinho quanto que essa lei natural é importante para a nossa ascensão espiritual. Se não existisse essa lei, nós estaríamos fadados à estagnação. Nós não teríamos chance e nem oportunidade de evolução, de aprendizado, de conquistas morais e intelectuais. Então hoje a gente vai lembrar também que dentro dos princípios básicos da doutrina, nós acreditamos na existência de Deus. Nós também acreditamos na imortalidade da alma, que nos enche de esperança saber que nós somos eternos e que jamais deixaremos de existir. E o
nosso aprendizado também é eterno. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós calcarmos degraus da evolução, mais nós vamos ser cultos em moral e no intelectual. Vamos lembrar também da comunicabilidade dos espíritos, né? Desse consolo que todos nós recebemos quando nós ouvimos, né? Através de médiuns, comunicações de espíritos que muitas das vezes são caros aos nossos corações e que nos traz aí esperança, consolo e alegria, né? E vamos lembrar também da reencarnação, que vamos falar na noite de hoje, que é através dessa lei que nós alcançamos a nossa evolução espiritual. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os espíritos qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos. E a resposta é: Deus nos impõe a reencarnação para que nós alcancemos a perfeição. Então, muitas das vezes, a reencarnação, essa oportunidade bendita de aprendizado, de quitar débitos, de passar por provas, de desenvolvimento, muitas das vezes, nos é imposta por Deus. Porque são raras as vezes que a gente tem consciência de que erramos, de que precisamos retornar, de que precisamos seguir a nossa caminhada, de que precisamos aprender. E muitas das vezes nós voltamos para a pátria espiritual sem sabermos disso e então nos é imposto a reencarnação, uma nova existência, porque nós não podemos parar. Nem que seja pouquíssimo, nós temos que caminhar na nossa existência, na nossa vida eterna. E aí os Espíritos continuam dizendo que a reencarnação para muitos é uma expiação e para outros constitui uma missão. Nós sabemos que nós estamos no mundo de expiação e provas. Já fala de expiação e provas porque nós sabemos que aqui nós estamos expiando, nós estamos quitando débitos, nós estamos aqui caminhando juntos a afetos e desafetos para reconciliar, para aprender a conviver com harmonia, com respeito, com tolerância. E nós sabemos também que não somos missionários no sentido de tocar a humanidade com um raio de luz. Ainda não. Um dia seremos. Mas nós temos missão. Pequeninas, mas todos nós que chegamos aqui temos missão. A primeira missão que nós trazemos é a missão da nossa transformação íntima. Todos nós trazemos essa missão para conosco. Nós precisamos caminhar para a perfeição. Nós precisamos deixar os nossos vícios, as nossas imperfeições e alçar voo maior. Então todos nós temos essa missão para conosco mesmo. E as outras missões são missões pequeninas, mas de grande valia no estágio que ainda nós estamos como espíritos eternos, que são missão de constituir um lar, missão de muitas vezes ser uma companheira, um companheiro, missão de ser filho, missão de ser mãe, de ser irmão, de ser amigo. Então nós viemos com pequeninas missões, mas se a gente cumprir essas pequeninas missões, com coragem, com bom ânimo, com fé, nós voltaremos para a pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. E isso é o que nos importa. Esse é o objetivo, retornar melhor do que aqui chegamos nessa nossa existência. Porque nós sabemos que a melhor que nós temos ainda é essa, né? As outras existências, nós não éramos tão bons como nós somos agora, tá? E
melhores ainda se aproveitarmos a oportunidade de hoje. E então, no item 19 desse capítulo 4, nos é dito que a união e o afeto, a simpatia, a semelhança, o afeto da alma que existe entre parentes são índices de simpatia anterior que nos aproximou. Então, muitas das vezes, nós vamos reencarnar no mesmo seio familiar, com criaturas que nós já conhecemos, que nós convivemos, e às vezes essas criaturas não são caras, são afetos da alma, são aquelas pessoas, aquelas criaturas que nos fazem bem, que a gente pode passar um bom tempo sem se encontrar, sem se ver, até sem se falar. Mas quando a gente encontra, o nosso coração faz festa. É bom conversar, é bom estar junto. E quando chega o momento desses parentes, desses familiares ir embora, a gente sente vontade que eles fiquem um pouco mais. Por quê? Porque somos almas afins, somos simpáticos, somos semelhantes, pensamos muito parecido, sentimos muito parecido. Então, são parentes, são familiares que nós já estreitamos esse laço de afinidade. E com certeza vamos ser a família espiritual, que quando acabar o laço consanguíneo, aqui na Terra, nós iremos ser felizes ao encontrarmos no mundo espiritual. Mas lá nos diz também que Deus permite na família reencarnação de espíritos antipáticos ou estranhos com o objetivo de servir de prova e o meio de avanços para outros. Então, muitas das vezes, gente, no seio familiar nosso também, nós vamos encontrar espíritos antipáticos. Aqueles que nós, em alguma época de alguma existência, nós prejudicamos, nós causamos prejuízo. E hoje nós temos que quitar dívidas, nós temos que pagar. Porque para a justiça divina, nós não podemos ficar devendo. Então, esses parentes, esses familiares, vão aparecer de novo na nossa existência, nos clamando agora por compreensão, nos clamando muitas das vezes por justiça. Muitas das vezes esses familiares vêm para nós e eles trazem aquele sentimento de que foram prejudicados por nós em alguma existência. E agora eles nos cobram. Por mais que a gente faz, por mais que a gente dedica, a impressão é que a gente não está fazendo nada. A impressão é que eles são totalmente ingratos por tudo aquilo que a gente faz. E a gente fala, nossa, eu faço tanto, e a pessoa não reconhece. É que a dívida é muito grande, gente. O prejuízo que às vezes a gente causou vai demorar um tempo para ser ressarcido. Então, por isso que às vezes a gente sente essa ingratidão, a gente sente que esse familiar, esse parente não nos compreende. Por mais que às vezes a gente quer falar algo de bom, aconselhar de alguma forma carinhosa e amorosa, não surte efeito. Porque ele sempre se revolta com qualquer palavra que a gente possa dizer. Tá? Então, isso acontece muito. Mas Deus nos permite que a gente volta sempre junto. E olha a misericórdia e a sabedoria infinita que Deus tem. Quantas vezes nós temos aí uma criança, que chega na nossa família e a gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a aceitar. Porque muitas das vezes a gente olha ali, a gente não sabe se aquela criança foi o nosso algoz ou a nossa vítima. A gente não sabe se aquela mãe que nos criou com tanto amor, um dia foi a nossa vítima, ou um dia nos trouxe prejuízo. Então a gente vai se reunindo com os desafetos para reconciliar, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a tolerar. Mas Deus nos coloca os afetos também, esses afetos de alma, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá força quando a gente acha que vai sucumbir, não vai conseguir mais, porque está muito difícil.
a família para ouvir não é fácil. Como é difícil, não compreende. E aí a gente encontra dentro desse seio familiar pessoas que nos ajudam. Tá? Ele não é só encarnados. Nós temos aí a nossa família espiritual, amigos que vieram por nós, familiares que já foram e escolheram para um pouco a sua caminhada para nos esperar com paciência. E aí eles vêm nos ajudar, nos aconselhar, nos inspirar, nos fortalecer nesses momentos. Quantos familiares nossos que para a caminhada, para a jornada por um tempo, porque espera a nossa companhia. E a gente aqui fazendo birrinha, batendo o pé para não caminhar, né? Dando atenção a pequeninas coisas que nos acontecem no lar, entre parentes, entre os familiares mais próximos, que nos prende ainda na nossa caminhada. Coisas que a gente poderia deixar passar, tirando apenas dali alguma lição para o nosso melhoramento espiritual. Vamos lembrar de uma passagem de Jesus para a gente entender melhor essa família espiritual. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá relata que Jesus se encontrava em uma casa fazendo a pregação. E que então alguém que estava do lado de fora adentra e diz: Jesus, aí fora se encontra sua mãe e seus irmãos. Naquela época, uma palavra tinha vários sentidos, tá? Irmãos naquela época significava parentes próximos ou primos também, tá? E Jesus então pergunta: quem é a minha mãe? E nós, conhecendo toda a grandeza de Jesus, nós compreendemos que ele não estava tratando com indiferença sua mãe, que ele não estava ignorando a presença da mãe dele naquele momento ali, mas que ele queria deixar um ensinamento. E aí então Jesus mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A família espiritual. Nós estamos unidos pelos nossos sentimentos. Jesus sabia que naquele momento a família dele verdadeira era a família espiritual. E que aquele que fizesse a vontade de Deus seria a mãe, seria o irmão, seria a família espiritual dele. E nós também aqui somos assim. Nós temos a nossa família consanguínea, que é essa que nos traz a oportunidade de aprendizar. Nós temos a nossa família espiritual. Só que nós temos que ter consciência de uma coisa: nós somos uma grande família universal. A família nossa espiritual é universal. Vai chegar um dia que nós vamos fazer parte da grande família universal, amando todos igualmente. É isso que Jesus queria dizer. Tá? Não vai ficar um que a gente não vai ter acordo. Quando a gente alcançar a perfeição, a gente vai conseguir amar todas as criaturas de Deus. E aí, no item 20, vem falando assim: em resumo, 4 alternativas apresentam-se ao homem para seu futuro de além-túmulo. 4 alternativas o homem tem para o futuro dele quando ele deixa o corpo físico. Tá? A primeira é o nada, doutrina materialista. Tem algumas pessoas, algumas criaturas que acreditam que existe somente essa matéria, esse fluido vital. E que quando esse fluido cessa, essa energia vital termina, quando esse corpo perde sua vitalidade, nada mais existe. E nós sabemos, quando eu falo isso, gente, eu falo assim que essas pessoas são de muita fé. Pode não parecer, mas são. Porque se eu acreditasse que a vida termina, cessa com a morte
no corpo físico, que nada mais vai existir, eu não sei se eu teria esperança suficiente para não sucumbir diante das provas da vida. Se eu pensar, gente, não existe nada nessa matéria, não existe nada. Por que lutar tanto? Por que sofrer tanto para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a conviver bem com as outras pessoas? Para que lutar tanto? Para ser uma pessoa de valor, para ser uma pessoa que tem dignidade, para ser uma pessoa que sabe lidar com a vida e caminhar. Eu não sei se eu teria tudo isso. Então eu falo para a pessoa que é materialista e que a gente olha nela. Ela é digna de respeito. Ela está bem à frente de mim. Porque o que me sustenta é saber que nós somos eternos. E somos criaturas que vamos aprender eternamente. E que nada termina. Que tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos a amar, a conviver, a ter a fé, a gente vai tentar para todo sempre. Então isso nos traz um consolo. A segunda doutrina é a absorção do todo universal, é a doutrina panteísta. Tá? Tudo volta para Deus. Tá? Então a gente não tem individualidade. Quando a vida do corpo físico cessa, essa energia que sobra volta para o todo universal, para Deus. Só que lá a gente não tem sentimento, a gente não tem ideia de quem fomos, somos apenas uma energia que voltamos para o Criador. E no Evangelho diz que a primeira e a segunda doutrina, ela rompe os laços de família com a morte. Nós sabemos que nós não vamos ter mais laços de família. Nós nunca mais vamos ver aqueles que nós amamos, que nós convivemos, que nós aprendemos com eles. Nunca mais, acabou. E a terceira já acredita na individualidade. Já acredita que nós temos uma alma e que nós somos seres individuais, inteligentes. Mas acredita-se que a chance da gente se rever no inferno ou no céu. O que essa doutrina acredita? Que se eu desencarnar, se eu morrer, eu vou sim ser um indivíduo, vou ter lembranças, vou ter sentimentos, só que se eu não fui uma boa criatura, eu vou para o inferno. Mas se eu fui uma boa criatura, fiz todas as vontades de Deus, eu vou para o céu. Só que eu só vou poder rever alguém se ele estiver no céu comigo, ou se ele estiver no inferno. Porque se eu vou para o céu e o outro para o inferno, acabou, a gente nunca mais vai se rever. Agora, imaginamos o amor de Deus por nós, que é infinito. E vamos imaginar o nosso amor que a gente não sabe amar ainda. Tá? Mas se a gente imaginar, nós que somos pais, mães, que somos filhos, que amamos os nossos pais, amamos as nossas mães, nós que amamos os nossos filhos, os nossos netos. Imagina só se a gente ia ter sossego da alma, se a nossa alma ia ter paz. Se eu estou lá no céu, sabendo que o meu filho vai estar eternamente no inferno sofrendo. Quem de nós ia ter sossego? Gente, nós estamos aqui encarnados. Se tem um ente querido, se tem uma criatura, uma pessoa que a gente ama, que a gente tem afeto, a gente não quer ver sofrendo. Aqui, a gente tenta fazer tudo para que essa criatura esteja junto a nós, esteja do nosso lado, esteja bem, não esteja sofrendo. Imagina se a gente vai ter consciência, vai ter todo o sentimento que a gente desenvolveu aqui e vai conseguir ter paz de viver no céu, sabendo que 3/4 das pessoas que eu amo estão no inferno. Então, para nós espíritas, não dá para conceber essa doutrina, essa ideia. Reconhecer o amor de Deus por nós. A quarta e a última. A individualidade com o progresso infinito. Nós somos seres individuais, inteligentes, sentimos, aprendemos e vamos ter um progresso infinito. Tá? Vamos progredir infinitamente. Essa é a doutrina espírita, que nos traz a lei da reencarnação,
que é inseparável da evolução espiritual. Há, na reencarnação, a certeza da continuidade das relações entre os que se amavam, e é isso que constitui a verdadeira família espiritual. Então, a doutrina espírita nos lembra que os laços de família entre os que se amavam jamais vão ser quebrados. Vai permanecer para todo o sempre. E para falar, né, desses laços de família que são fortalecidos, dessa lei de reencarnação, eu trouxe hoje a história que nos foi contada através do velho Chico Xavier, trazida pelo espírito de André Luiz, está no livro Entre a Terra e o Céu. Faz muitos anos que eu li esse livro, mas quando eu fui montar essa palestra, eu me lembrei vagamente dessa historinha. Quem quiser a história na íntegra, tá? Que vale a pena fazer a leitura desse livro. Pega o livro para ler, tá? É muito boa a leitura, nos traz bastante ensinamento, mas eu vou fazer uma síntese bem pobre, tá? Um resumo bem pobre do que eu lembro dessa história, tá? Então, nos fala de uma família que era constituída por 4 pessoas. Odila, a mãe, Amaro, o pai, Elvira, uma jovem dos 15 a 16 anos, e Júlio, uma criança de 2 a 3 anos. Essa família vivia uma vida como a nossa, considerada normal. Mas Odila veio desencarnar. A mãe, a esposa, desencarnou, deixando então Amaro com Júlio e a filha Elvira. Amaro se desdobrou para cuidar daquelas 2 criaturas que ficou sob a sua responsabilidade. Trabalhava, né, para o sustento, e para ele era muito difícil, né, cuidar daquela criança que estava próxima aos 3 anos, dar carinho, dar cuidado, dar atenção, trabalhar, dar cuidado para aquela adolescente, aquela jovem que precisava muitas vezes de uma presença feminina. Então Amaro então resolveu que iria casar novamente. Ele precisava de alguém, uma companheira para estar junto com ele, para ajudar ele a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. E Amaro assim fez. Conheceu uma mulher com o nome de Zumira e casou novamente. Quando Amaro casou, Odila, aquele que havia desencarnado, não aceitou. Porque aquele lugar era dela, aqueles filhos eram dela, aquele lar era dela, aquele esposo era dela. Então havia uma impostora ali tomando tudo que era dela. E Odila então começou a conviver dentro daquela casa, trazendo bastante mágoa e ódio no seu coração. Zumira, que estava um pouco dispersa contra a sua espiritualidade, né? Não tinha oração constante, não se vigiava, né? Começou então a abrir as portas dos seus pensamentos e começou a ser influenciada por Odila. E o ódio de Odila começou então a adoecer Zumira. Zumira começou a desanimar, começou a ter começos de depressão, queria ficar deitada, não tinha mais ânimo, aquela casa ela sufocava. E Elvira, a jovem de coração bondoso, quando viu aquela situação, fez uma oração. Odila, aos olhos de Elvira, sempre foi uma boa mãe. Uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, que dava carinho, cuidou deles com muito amor. Então a mãe para ela era uma criatura que ela confiava no horário de ajuda. Então Elvira orou para a mãe, pedindo que a mãe pudesse ajudar, para que o lar pudesse voltar, né, à normalidade, para que Zumira pudesse ficar bem, para que ela pudesse voltar a cuidar deles, e pedindo. Mas na verdade Odila era que estava causando essa situação ali dentro do lar, ajudando para que essa situação acontecesse. Mas a gente sabe que uma prece sincera e verdadeira não fica sem resposta.
E no livro a gente vê que essa família vai ser ajudada sim, tá? Os espíritos, os bons espíritos acolhem essa oração de Elvira e vai ajudar essa família a passar por esse processo, tá? E então, o tempo passa. E o que acontece? Amaro tinha um afeto muito grande, muito especial por Júlio, porque ele ficou uns tempos ao seu cuidado. Um bebê, gente, praticamente. E Amaro não tinha aquele apreço, aquele carinho. Ele chegava no serviço, a primeira coisa que ele corria era para o filho, era dar atenção para o filho. E Zulmira começou a olhar aquilo dali e começou a ter um sentimento no seu coração. Ela olhava aquilo dali e deixou o ciúme começar a dominar os seus sentimentos. Ela sentia ciúme da criança com Amaro. Ela pensava assim: essa criança toma toda a atenção com Amaro. Ele não tem tempo para me dar atenção. Quando ele chega em casa, só essa criança que ele vê. Ele não tem tempo para parar, para conversar comigo, para ficar tempo comigo. Ele tem que dar atenção para essa criança. E esse sentimento começou a crescer dentro dela de tal forma que ela começou a desejar que essa criança morresse, para que ela pudesse ter uma vida que ela desejava como esposo. Porque a criança agora, aos seus olhos, era um obstáculo para que ela pudesse ser feliz. E então, um dia eles foram fazer um passeio na praia, tá? E Zulmira, ali na beira da praia, com Amaro, com Elvira, ela olhando o movimento de Júlio, ela percebeu que a criança ia adentrar ao mar. E ela sabia que se a criança adentrasse ao mar, ele iria se afogar. E naquele momento, ela sentiu que o seu desejo iria se realizar. Porque se aquela criança entrasse no mar e se afogasse, ele ia morrer e ela não teria culpa nenhuma. E realmente, Júlio entrou no mar. Zulmira viu toda a cena, mas não socorreu Júlio. E Júlio desencarnou afogado. Tá? Júlio, ele já tinha vindo com esse compromisso. Júlio era um espírito que em uma outra existência, ele havia tentado suicídio por envenenamento. Não conseguindo, ele havia procurado uma ponte em um rio e lançado nas águas bravas desse rio e havia perdido a vida afogado. Nessa reencarnação ele iria voltar perdendo a vida também através do afogamento. Mas talvez ele não precisasse ser o momento. Talvez o Miriam poderia ter feito alguma coisa naquele momento, a gente não sabe. Ele ia voltar dessa maneira, mas ela foi negligente. E então Júlio volta ao mundo espiritual. Acolhido no lar da bênção, cuidado por Brandina, lar que vivia sob as dependências da colônia Nosso Lar, esse lar das bênçãos. Júlio voltou para lá como uma criança de 3 anos, chorona, chorava diuturnamente, porque a sua garganta, perispiritualmente, era toda inchada por causa do veneno que havia tomado. E ele sentia também toda aquela pressão, do afogamento que ele havia vivido ali em encarnações passadas. Então, chegando lá, ele precisou de muitos cuidados, de muito zelo, de muito passe, de muito envolvimento para melhorar um pouco. Depois disso, aqui no plano físico, Odila, que odiava Zulmira, passou a odiar mais. Porque via nela o assassino do seu filho, do filho que ela amava, que ela deu a vida, que ela cuidou até os 2 anos. E Zulmira chegou lá na sua casa para tirar a vida do seu filho. Então ela odiava mais ainda Zulmira. O ódio dela não tinha mais como transbordar. E então ela começou a influenciar Zulmira na culpa. Zulmira foi criando uma culpa dentro do seu coração, um sentimento de remorso. Ela olhava para o Amaro criou uma tristeza tão grande, porque havia perdido a esposa, depois perdeu o filho nesse processo. E então Zulmira olhava para ele, era aquela tristeza. Não via mais a alegria daquele homem que chegava, encontrava o filho em casa, era carinhoso. Não, tudo havia acabado. Nada estava como ela havia sonhado. Então o sentimento de remorso foi crescendo dentro dela. E Odila foi empoderando isso, porque Odila tinha outra carga, ele era adoecida.
Deus em tudo tinha o melhor. Júlio estava sendo cuidado no lar da bênção, estava melhorando significativamente e iria retornar ao plano físico novamente, porque ele estava em processo de expiação e reparação. Ele precisava reparar o suicídio que ele havia cometido e não havia reparado ainda com o afogamento dessa existência. Então, depois de tudo programado e preparado, em uma noite em que Zulmira estava repousando no corpo físico, o espírito dela foi levado ao lar da bênção. Chegando lá, os espíritos conversaram com ela, dizendo para ela que Júlio iria voltar. Iria voltar com o filho dela agora, de amado, irmão de Zulmira, fazendo parte do mesmo lar. Zulmira, naquele instante, sentiu uma alegria enorme, porque ela carregava uma culpa, ela queria. Muitas vezes ela falava para ela mesma: Senhor, se eu pudesse voltar naquele momento, lá naquela praia, eu não teria tido aquela atitude de deixar a Júlia se afogar. Se eu tivesse a oportunidade novamente, eu não teria feito isso. Então, quando ela recebe essa proposta de compromisso, de receber Júlio como seu filho nessa mesma existência, o seu coração transbordou de alegria. Ela viu ali a oportunidade que ela perdeu um dia de cuidar de Júlio, de cuidar da vida dele. E assim foi feito. Júlio voltou novamente, agora filho de Amaro, mas com Zulmira. Quando Zulmira teve Júlio, ela tinha um sentimento de cuidado, de amor, de apego, o menino podia sair de perto dela. Era aquela coisa assim, sabe quando tem medo de perder a criança, tem medo de acontecer alguma coisa, tem medo da criança machucar? Ela vivia apreensiva, era aquele cuidado que as pessoas falavam: meu Deus, não precisa disso tudo, Zulmira. Se percebia nela a inquietação de medo de que alguma coisa acontecesse por aquela criança. Era muito amor que ela dava para essa criança. E aí a gente vai pensando na lei divina, na lei de Deus. Ontem, ela faria tudo para que aquela criatura morresse, para que aquela criatura saísse da sua vida. Hoje ela cuidava de todas as formas para que nenhum mal acontecesse àquela criança. É assim que Deus vai nos transformando. E então o tempo passou. Era um amor que as pessoas admiravam que Zulmira tinha por aquela criança. Júlio já tinha 2 anos. Em uma noite, ele foi acometido de uma febre muito alta. Tão alta que nada cortava e Amaro e Zulmira então foram para o hospital. Chegando lá, o médico fez alguns exames muito rápido para ver se diagnosticava, mas ficou ainda muitas dúvidas. E o médico então resolveu pedir mais exames. E então, Zulmira e Amaro nesse dia passou a atrás, fazer os exames, fazer tudo o que precisava. E então, descobriu-se uma doença na garganta de Júlio. E o médico chamou os pais e lhes falou: Júlio teria poucos meses de vida. A doença era tão agressiva que ele não iria sobreviver. Zulmira, todos os dias, ela implorava a Deus para que Deus tirasse a vida dela, mas que deixasse a vida daquele filho que ela não amava. Ela trocaria a vida dela por aquela criatura. Todos os dias ela implorava pela vida daquele ser que ela amava. Olha como a vida dá volta e a gente não consegue compreender. Um dia eu deixo que você vá embora, porque eu desejo que você não esteja na minha vida. O outro dia eu imploro a Deus para que você fique para sempre na minha vida, porque eu te amo. Olha o sentimento de ódio, de ciúme, se transformando em sentimento de amor. Apesar de todas as orações de Zulmira, apesar de tudo que ela pediu para Deus, chegou o momento de Júlio retornar ao pátio espiritual. E a criança de 2 anos, tão amada, retornou ao pátio espiritual de novo, deixando o coração de Amaro em pedaços, segundo filho que ele perdia em eternidade, e deixando Zulmira com um vazio grande na sua vida. Mais um aprendizado, uma lição, que hoje nós odiamos e amanhã nós amamos incondicionalmente aquela criatura. É assim
assim que Deus vai fazendo com que a gente evolua nas nossas existências. Odila não separou bem um minuto, ela sabia que era Ju que estava ali novamente. E Odila, quando ela via Zulmira pegar aquele filho dela, porque ela achava que o filho era dela ainda. Quando ela via Zulmira pegar aquela criança no colo, aconchegar com todo o amor do mundo e rogar a Deus pela vida daquela criança, o ódio que ela tinha no coração por Zulmira foi aumentando. E ela foi se aproximando de Zulmira para ajudar a cuidar daquela criança. E as duas juntas oravam e pediam pela vida daquela criança. As duas juntas se tornaram irmãs em pensamentos e amor. Sem perceber, quando Odila viu, ela já havia perdoado Zulmira, porque ela encontrou ali na Zulmira um coração cheio de amor pelo seu filho. Então a gente encontra nessa história, gente, a lei da reencarnação. Nós encontramos aí ódio transformado em amor, ódio transformado em perdão. É isso que as reencarnações significa na nossa vida eterna de espírito. Tá? Muitas vezes Deus nos prova de maneira difícil, mas é tudo que nós precisamos para aprender a amar. Tá? E encerrando, no item 23, vemos dizendo o seguinte: os que se retardam ao avanço da felicidade somos nós. Nós, gente, estamos aqui retardando o nosso avanço da felicidade. Tá? Não está com a esperança perdida. Olha o que os Espíritos nos falam. Mesmo retardando o nosso adiantamento, mesmo retardando a nossa felicidade, nós não estamos com a esperança perdida. Nós somos ajudados, nós somos encorajados, nós somos sustentados pelos que nos amam. E nós sairemos um dia do lamaçal em que nos encontramos. Com a lei da reencarnação, enfim, a solidariedade perpetua, e daí os estreitamentos dos laços de afetos. Tá? Então, nós não estamos caminhando sozinhos. Nós temos muitos afetos que estão do nosso lado, nos inspirando, nos sustentando, nos orientando e esperando muita paciência para o nosso encontro, para que a gente possa caminhar junto novamente. Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar e que a gente possa sempre ter em nós, na nossa consciência, essa oportunidade bendita que Deus nos concede, que é uma existência após a outra, e que a gente possa viver o melhor de cada um, que a gente possa entender qual é o aprendizado que nós temos que ter nessa existência. Às vezes não é só um, às vezes são vários. Que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção. Convidamos os nossos companheiros pacifistas a tomarem os seus lugares, a pedir que possamos nesse momento receber o áudio dessa prova política. Toda a informação política a fim de nos equilibrar, nos harmonizar física, emocional e espiritualmente. E para que a gente possa se concentrar, integrando esse momento de troca, nós rogamos a nossa querida companheira que nos conduz em prece. Senhor, nosso Deus e Criador, que a sua presença bendita possa ser sentida por cada um de nós, que nós, nesse instante, possamos sentir essa energia suave que transborda o nosso ser de luz, que ilumina a nossa alma, que nos faz refletir sobre a grandeza divina
sob a misericórdia e a justiça infinita, que tem nos ajudado, que tem nos trazido consolo, que tem nos trazido sustento, que tem nos trazido encorajamento, para que nós possamos assim, Senhor, cada dia, buscar por novos caminhos esses que às vezes os nossos pés ainda não trilharam, porque muitas das vezes, equivocados e na nossa ignorância espiritual, buscamos ainda os caminhos do brilho da ilusão, da paixão mundana, desse desespero desenfreado, Senhor, por conquistas materiais. Então, Pai, nos ajude a ter o desejo, a ter o bom ânimo de angariar em nós, Senhor, os tesouros espirituais que será luz em nossa alma, em qualquer lugar que nós nos encontrarmos. Pai, nos dê sabedoria para que nós possamos compreender os seus desígnios, Senhor. Por mais que nós lutamos em não aceitá-los, que por mais difícil que nos pareça as provas que chegam até nós, são sublimes medicamentos, nos dá a determinado tempo, a determinada hora da nossa existência, para curar ainda as feridas que nós carregamos em nossa alma. Então, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sustentação, e que Jesus continue sendo esse amigo fiel e companheiro de todas as horas, que nós não nos esqueçamos que Ele está junto a nós, que Ele nunca foi, e que nós não nos esqueçamos também que o Pai dispensa uma pleia de espíritos bondosos, amigos, familiares que nos amam e que deseja que nós possamos nos levantar, caminhar e deixando para trás esse pântano da ilusão que ainda nos atrai tanto, Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela inteligência. Obrigado, Senhor, por estarmos buscando compreender as suas leis, buscando trazer essas leis para os nossos sentimentos, para a nossa consciência, para que amanhã nós possamos ser muito mais felizes do que hoje nós somos. Pai, ilumina cada um de nós e que nós possamos voltar aos nossos lares cheios da sua bênção, transmitindo energia e fluidos bons a todos aqueles que estiverem na nossa presença. Pai, que a sua luz também se faça presente em todos os lares, junto a todos os corações aflitos, que nós possamos sentir a sua luz desse óleo terreno que nos acolhe nessa escola, nessa oficina da alma, nesse hospital que tem nos ensinado a curar as doenças que nós trazemos no nosso espírito. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Nossa imensa gratidão por tantos ensinamentos, por nos mostrar e clarear os propósitos da existência. Sempre é possível, esse é o propósito, transformar nós em laços, os laços eternos das afinidades, onde o amor é o que une cada alma. Muita gratidão por tantos ensinamentos. Que a nossa semana possa ser iluminada. Já ao sairmos daqui, levemos conosco as emoções que a história nos tocou, as reflexões que nos fazem olhar para os que estão à nossa volta e como lidamos com ele, lembrando sempre que a finalidade é exatamente que esses laços sublimes estejam conosco em todas as relações.
situações, nas físicas e nas espirituais. Que o Senhor esteja conosco.